E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora o nosso módulo de aulas, de videoaulas, né? Vou ficar famosa agora com esse negócio aí de YouTube e tal, né? Mas brincadeiras à parte, é importante, vocês sabem que a gente não sabe como que vai ser a sequência de eventos aí por conta desse coronavírus, então a gente não pode parar. E por conta disso a gente vai ter que ter esse módulo agora, né, de videoaula, tá? Hoje nós vamos dar sequência no nosso conteúdo e vamos falar das angiospermas. E quando a gente fala de angiosperma, a gente precisa lembrar que é o grupo mais numeroso e o grupo que a gente tem em todos os ambientes, em praticamente todos os ambientes, né, do nosso planeta. Tiveram uma dispersão muito boa, muito significativa por conta das novidades evolutivas que surgiram no grupo. Então, isso é importante da gente estar relembrando. E quando a gente sai na rua e a gente observa até mesmo o quintal da gente, né? Quem vai para a zona rural, enfim, a gente observa uma grande quantidade de vegetação que provavelmente é do grupo das angiospermas. Queria que vocês acompanhassem a explicação pelo slide que eu vou disponibilizar para vocês, porque aí a gente tem como seguir um roteiro, tá, pessoal? Os efeitos sonoros lá do fundo, vocês desconsiderem, né? Os cachorrinhos estão lá no portão indignados, deve ter alguém que está andando por aí, não deveria estar em casa em quarentena, assim como a gente, né? E eles ficam irritados com isso. Bom, então a gente vai começar falando a respeito de duas características principais que surgiram, duas novidades evolutivas que surgiram no grupo das angiospermas e que representam assim tem uma importância, né, evolutiva, vamos dizer assim, uma importância relacionada à adaptação da espécie muito significativa, que é a questão do surgimento das flores e dos frutos. Vocês se lembram que até o grupo das gimnospermas nós não tínhamos formação de fruto, não tínhamos formação de flores, a gente tinha estruturas reprodutivas que são denominadas estróbilos, mas a gente não tinha uma flor verdadeira, tá? Então o grupo das angiospermas é o primeiro grupo que vai apresentar essas duas estruturas. E aí eu coloquei para vocês que a flor ela representou uma mudança significativa porque ela ampliou o mecanismo de dispersão do grão de pólen, tá? Se vocês se lembram também, quando a gente falou lá nas gimnospermas, a maior parte da dispersão do grão de pólen era feito pelo vento, né? Era através da anemofilia, apesar de que alguns grupos, ali no caso das cicas, ainda poderia ocorrer a polinização por conta de alguns insetos, mas isso não é comum ao grupo, né? Essa questão da flor e da atração dos insetos e demais animais, ela vai ocorrer só nas angiospermas. E para que isso acontecesse, essas flores, elas tiveram algumas modificações ou algumas aquisições evolutivas que propiciaram esse chamariz, vamos dizer assim, né, para esses animais, que é a questão do colorido das flores, o cheiro que elas exalam, né, e também o néctar que é produzido. Então, muitos animais vão atrás dessas flores para se alimentar, vão atraídas pela cor, pelo cheiro, e acabam, então, se sujando todo o seu corpo lá com o pólen, e depois, indo de flor em flor, ele vai fazendo a dispersão. Isso é muito importante, pessoal, para a gente puxar um ganchinho para a área da ecologia e lembrar, então, que quando a gente usa qualquer substância, né, que é indiscriminada, alguma substância tóxica que é de uso indiscriminado e você usa para combater determinadas pragas, ele acaba às vezes matando organismos que são importantes para a polinização. São animais benéficos e isso faz com que a produtividade das lavouras diminua significativamente. Por isso há que se ter um cuidado especial com o tipo de substância que está sendo lançado nessas lavouras aí, justamente para evitar a morte desses organismos que são tão importantes, tá? Outra questão importante que a gente precisa considerar em relação às flores é que essa dispersão ela acaba favorecendo, né, a variabilidade genética, porque quando a gente tem flores que fazem autofecundação, vocês sabem que isso leva a uma diminuição do potencial genético, né, e acaba então que esse transporte aí do grão de pólen vai favorecer. Outra aquisição que a gente tinha comentado são os frutos, e o fruto também tem uma importância significativa na dispersão, porque ao se alimentar do fruto, né, o animal vai acabar levando suas sementes para outras regiões, tá? Seja no seu trato digestório, depois a semente vai passar por ali, vai ser eliminada nas fezes, vai poder germinar em outro local, seja porque o fruto apresentar alguma expansão que prende, né, no animal e acaba então sendo levado também preso ao pelo em alguma parte do seu corpo.
Então, tudo isso são adaptações importantes que surgiram nas sementes para facilitar a dispersão, no fruto, né, para facilitar a dispersão das sementes, tá? Coloquei para vocês que quando a gente está falando da dispersão do grão de pólen, ele ocorre pelo vento, a gente chama de anemofilia. Quando é pelos insetos, a gente chama de entomofilia. Quando é pelos morcegos, a gente chama de quiropterofilia, tá? Também tem dos pássaros, né, ornitofilia, e aí quando a gente tá falando da dispersão do fruto, a gente só troca o sufixo filia por coria, então anemocoria, zoocoria, hidrocoria, são os mecanismos aí de dispersão usando esses meios. Bom, na sequência do slide de vocês, eu coloquei umas imagenzinhas para poder ajudar a ilustrar, tá? Então tem umas imagens mostrando a abelha toda coberta de grão de pólen aí, né? O morcego e tal, e vocês vão poder observar e visualizar melhor como que esse processo funciona. Na sequência, eu coloquei para vocês que a gente classifica as angiospermas de acordo com o tipo de flor. Então, só recapitulando, pessoal, lá no início, né, eu esqueci de falar para vocês, está no slidezinho, que o grupo, né, das angiospermas, a gente classifica dentro do filo das antófitas, e antófita, né, o termo anto vem do aramaico, zoeira, significa flor, tá? Então, por isso que elas estão classificadas nesse filo aí das antófitas. E aí a gente usa uma outra classificação também, que é de acordo com o tipo de flor. A gente pode dizer que a planta é monóica ou é dioica, tá? A gente já tinha aprendido esses termos, né? Quando a gente fala que o organismo é monóico, significa que ele é hermafrodita, significa que ele possui os dois sexos no mesmo indivíduo, né? Então, no caso das angiospermas, a gente pode estar falando de uma flor que apresenta a estrutura reprodutora masculina e feminina na mesma flor, ou a gente pode estar falando da espécie, da planta que apresenta uma parte com flor masculina e outra parte com flor feminina. É o caso do milho, por exemplo, que a gente tem lá na parte apical, a gente tem a parte masculina, né, produtora do grão de pólen, e na parte das espigas a gente tem a parte feminina. Então, a planta do milho é uma planta monóica, tá? E dioica quando elas vão apresentar, então, sexos separados, né, no indivíduo separadamente, tá? Coloquei essa parte aí para vocês também. De uma imagenzinha para vocês conseguirem ilustrar direitinho, tá? E aí uma questão importante que a gente precisa reforçar também é que quando a gente fala de espécies monóicas, algumas plantas desenvolveram adaptações para evitar a autopolinização, como a gente comentou. Como a autopolinização, ela diminui a variabilidade genética, algumas plantas que são monóicas desenvolveram adaptações para poder evitar esse processo, tá? Que é o caso, por exemplo, da dicogamia, que é um processo no qual os órgãos sexuais vão se amadurecer em tempos diferentes, né? Então pode ser que amadureça primeiro a parte masculina, pode ser que amadureça primeiro a parte feminina, e aí se amadurecer primeiro uma ou outra, não coincide, tá? E não é possível a autopolinização. Uma outra forma também disso acontecer é quando a gente tem um arranjo espacial diferenciado, no qual a parte feminina ela é maior, né, e a parte masculina ela fica restrita à base da flor. Então a chance do pólen, né, conseguir fixar nessa parte de cima é menor. E aí a gente evita também a autopolinização. Na sequência aí dos slides de vocês, coloquei umas imagenzinhas mostrando alguns exemplos de flores monóicas, o caso do milho, do kiwi, da abóbora, né, para vocês verem como que é direitinho cada uma das flores, para visualizar o que a gente está explicando. E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a estrutura da flor, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a flor, ela é a estrutura reprodutora das angiospermas e ela é um ramo modificado, é um ramo da planta modificado, né, com a função de reprodução, tá? E eu coloquei para vocês aí todas, na sequência, coloquei um desenho que dá para esquematizar direitinho, por isso que eu falei que eu gostaria que vocês acompanhassem a explicação pelo slide, pessoal, porque vai facilitar o entendimento, tá? E eu vou seguindo por aqui também, o computador tá aqui do ladozinho. Coloquei para vocês, então, que o ramo que vai dar origem à flor, a gente dá o nome de pedicelo ou pedúnculo floral, tá? Pedicelo ou pedúnculo floral é o raminho onde a flor vai ser formada. Depois do pedicelo, a gente tem uma outra estrutura mais alargadazinha, que a gente chama de receptáculo floral, tá? E nesse receptáculo floral, a gente tem a parte do cálice, que é composto por diversas folhinhas, né, modificadas. Muitas delas são de coloração esverdeada, mas a gente tem algumas que vão apresentar coloração semelhante às pétalas, e aí a gente dá um nome para isso,
vou comentar com vocês, mas depois dessas sépalas aí a gente tem a corola, que é o conjunto de pétalas, tá? Então, seguindo aí, eu coloquei para vocês que todas essas estruturas são classificadas em verticilos, que a gente fala, são os verticilos florais, tá? E são 4 tipos. Se a flor possui os 4 tipos de verticilos florais, a gente diz que ela é uma flor completa. E se falta algum deles, né, ela não é considerada uma flor completa, tá? Esses verticilos, eles podem ser protetores, né? Que são os verticilos protetores? São aqueles que vão proteger as estruturas reprodutivas. Então, a gente está falando das sépalas e a gente está falando das pétalas, né? Esse conjunto é o conjunto de verticilos protetores. E, em conjunto, eles formam o que a gente chama de perianto. Então, se alguma questão lá do vestibular falar o perianto da flor, ele está se referindo à corola, né? Às pétalas e às sépalas, tá? E nós temos os verticilos reprodutores ou verticilos férteis, que a gente fala, que é o androceu e o gineceu, tá? O androceu a parte masculina e o gineceu a parte feminina. Outra coisa aí importante da gente colocar, da gente frisar, é que, como eu falei para vocês, algumas espécies, as sépalas, elas vão ser da mesma cor, da mesma estrutura, elas são muito semelhantes, né? São muito parecidas. E aí, quando elas são muito parecidas, a gente chama de tépalas, né? Mas pode acontecer delas serem diferentes. E aí a gente usa uma outra classificação, a gente fala lá que as flores que têm sépalas e pétalas distintas são chamadas de heteroclamídeas, e as que têm as pétalas e as sépalas iguais são chamadas de homoclamídeas. Então, uma outra definição, uma outra conceituação aí para vocês gravarem, porque se aparece lá nas questões, como a gente sempre frisa, vocês já sabem do que se trata, tá? Então, nesse caso aí, o que a gente está levando em consideração é se a sépala e a pétala vão ser iguais ou se elas vão ser diferentes, e vai ser possível visualizar essa diferença. Certinho? Seguindo aí, pessoal, o próximo slide, ele vai falar sobre os verticilos férteis, que na verdade é o que importa, é o que mais importa pra gente, né? Porque trata-se da reprodução, tá? Então, os verticilos férteis, como a gente já falou, é o androceu e o gineceu. O androceu é a parte responsável pela produção do grão de pólen e o gineceu é a parte responsável pela produção da oosfera, tá? Que é o gameta feminino. E aí, no caso do androceu, a gente vai ter uma estrutura formada, né, por estames, né? O que é um estame? O estame é uma estrutura formada por anteras e por filete, tá? Então, é como se fosse um cabinho e na base dele tem umas estruturazinhas dilatadas que a gente chama de anteras e é nelas que vai acontecer a produção do grão de pólen. E no caso do gineceu, a gente vai ter uma estrutura formada pelo estigma, que é a partezinha, né, apical aqui, um tubinho que a gente chama de estilete, a base alargada, que é o ovário desse verticilo fértil, tá? Onde lá dentro vai acontecer a formação da oosfera. Então, seguindo aí, pessoal, na sequência, né, do slide, coloquei para vocês como que é formado esse grão de pólen. Então, na base da antera tem uma imagenzinha que mostra um corte, né, mostrando que tem 4 estruturazinhas. E dentro dessas 4 estruturas, que são os sacos polínicos, né, ou seja, onde vai ser formado o tubo polínico, a gente tem os microsporócitos que vão passar, né, pelo processo de meiose e vai originar o grão de pólen propriamente dito. Então, na sequência aí do slide, tá mostrando para vocês lá que o microesporócito, né, vai sofrer a meiose e vai formar estruturas que a gente chama de micrósporos, que agora são haploides, tá? Por que a gente precisa reduzir a haploidia deste gameta? Porque vocês já sabem, vocês já aprenderam isso em outro momento, que reduz-se a haploidia dos gametas para que quando eles se encontrem no processo de fecundação, a gente possa restaurar a haploidia original da espécie, tá? Que no caso, então, as angiospermas, né, assim como as plantas, vão ser diploides, tá? E aí, para restaurar essa haploidia, a gente vai formar gametas haploides. Então, na sequência, quando a gente forma lá esses micrósporos, né, os micrósporos depois vão passar por um processo de diferenciação, e nesse processo de diferenciação, que ocorre através de mitose também, a gente vai formar 2 núcleos espermáticos e uma célula que é a célula geradora do tubo, tá? Do tubo polínico. Ela vai, então, formar o tubo polínico quando estiver ocorrendo o processo de fecundação. Acompanhe aí pelo slide que vocês vão entender direitinho como que ocorre isso. Só lembrando, então, mais uma vez, que os microsporócitos, né, que são diploides, vão sofrer meiose e vão gerar micrósporos, que são haploides. Gente, tem que ficar mexendo a perna aqui, que eu tô gravando do jeito aqui, que senão dificulta minha live. Seguindo aí, então,
A gente vai agora para a produção do gameta feminino, né, que é a oosfera. E aí o que a gente tem? A gente tem um ovário, dentro do ovário nós vamos ter vários óvulos. É dentro do óvulo, pessoal, que vai acontecer o processo de diferenciação, o processo meiótico, no qual a gente vai produzir essa oosfera. Então, acompanhando o slidezinho aí, ó, coloquei para vocês que a estrutura, né, a estrutura do megásporo vai dar origem, né, ao megasporócito por meiose, tá? Então, a gente vai formar vai formar o megasporócito e depois o megasporócito vai sofrer meiose e depois de sofrer a meiose a gente vai produzir 4 megásporos, tá? Porque no processo de meiose a gente vai produzir então 4 células, né? E aí o que vai acontecer? Esses megásporos que são produzidos serão produzidos 4, mas 3 deles vão degenerar. Então, sofre a degeneração, 3 deles vão sofrer a degeneração e vai ficar só um megásporo funcional. Esse megásporo funcional, depois vai passar, que agora é haploide, né, pessoal? Ele vai passar pelo processo de diferenciação, como a gente falou, e vai sofrer sucessivas mitoses. São 3 mitoses, no final a gente vai formar 8 núcleos, tá? Só que esses núcleos, eles ainda não vão ser separados, né? Na verdade, a gente vai ter uma migração, 3 deles vão para um dos polos, 3 vêm para perto da micrópila, na entrada lá do óvulo, né? E 2 vão ficar no centro, que são os corpúsculos ou núcleos polares, como a gente fala. Os que ficam próximo da micrópila são 2 sinérgides e a oosfera no meio, que é o gameta propriamente dito, tá? E os que ficam no polo oposto, a gente dá o nome de antípodas, né? Grava esses nomes aí, porque a partir do momento da fecundação a gente vai precisar lembrar de cada um deles. Então, no centro são os núcleos polares, né, ou corpúsculos polares. Na parte de cima a gente tem as antípodas e na parte próxima à micrópila, que é a abertura lá do óvulo, a gente vai ter 2 sinérgides e a oosfera, que é o gameta propriamente dito. Então, no processo final, onde essas células vão formar o megásporo, né? O megásporo 3 degenera, apenas um fica funcional, depois sofre mitose e vai gerar esses núcleos aí, a gente fecha a parte da gametogênese feminina. Daí a gente vai para a parte da fecundação, tá? Então, o que acontece? O grão de pólen, ele vai chegar até o gineceu, até a parte do estigma, né, na pontinha lá do gineceu, e aí, quando ele chega nesse local, por conta de substâncias nutritivas que são produzidas, a gente vai ter a germinação do tubo polínico. Então, o tubo polínico, ele vai germinar para dentro do estilete para poder alcançar a região onde está posicionada a oosfera, tá? Então, é uma germinação, como eu falei para vocês lá, a célulazinha que vai formar, né, o tubo polínico, ela vai germinar, ela vai crescendo, vai desenvolvendo o tubo polínico e através do tubo polínico que os núcleos espermáticos vão chegar até a oosfera, tá? Então, o núcleo espermático desce por esse tubo polínico e está em contato lá com a sinérgide. Da sinérgide, um núcleo espermático passa para a oosfera e fecunda, formando o embrião, e a outra vai passar para o meio, onde a gente falou que tá aqueles 2 núcleos polares lá, aquela célula que contém os 2 núcleos polares. Então, olha, uma coisa importante da gente perceber que nas angiospermas ocorre dupla fecundação, o que não acontecia nos outros grupos. Então, essa dupla fecundação é exclusiva do grupo, das angiospermas, tá? Então, a gente vai ter a fecundação da oosfera por um dos núcleos espermáticos e a fecundação daquela célula contendo 2 núcleos, né? Que são os núcleos polares que a gente falou que fica no centro. Então, a gente vai ter dupla fecundação e essa região que vai ser fecundada pelo segundo núcleo espermático, na verdade vai formar agora um tecido 3N, um tecido triploide. E esse tecido triploide depois vai se transformar no tecido nutritivo, um tecido que vai nutrir o embrião enquanto está ocorrendo o desenvolvimento, tá? Bom, a sequência é essa, né, que a gente precisava gravar. Só lembrar que que a fecundação então é dupla, né, e que vai acontecer a formação desse tecido triploide. Isso é importante até porque tem questões de genética relacionadas a isso e depois vocês vão precisar saber qual que é a diferenciação disso aí. Bom, aí na sequência, pessoal, tem o desenvolvimento do óvulo e a formação da semente. Quer dizer, depois que a gente fecundou a oosfera e aí mitoticamente, né, ele foi se dividindo e foi dando origem ao embrião, a gente tem
o início do processo de diferenciação. Então, lá no embriãozinho a gente vai definir duas partes principais, que é o suspensor e o embrião propriamente dito, tá? O suspensor é um conjunto de célulazinhas que está relacionada com a produção de hormônios que estão envolvidos no desenvolvimento da planta, né, da planta jovem, no caso, e do embrião que está se desenvolvendo. E esses hormônios são muito importantes não só para o desenvolvimento do embrião como um todo, mas também para o desenvolvimento do ovário, que depois vai levar à formação do fruto, tá? Então, o suspensor, ele tem função de nutrição e produção de hormônio, como a gente comentou, só que com o passar do tempo, à medida que vai desenvolvendo o embrião, essa parte ela vai deixar de existir. Então, por um mecanismo de apoptose, essas células acabam sendo degradadas e aí fica só o embriãozinho propriamente dito. E esse embrião também vai ser subdividido em partes, tá? Nós temos lá a parte do hipocótilo, que vai dar origem à parte de baixo do caule, tá? O epicótilo, que vai dar origem à parte de cima do caule. Temos também a parte da radícula, que vai dar origem à raiz, que vai ser formada. E também temos a parte que vai dar origem aos cotilédones, que são folhas também com função de nutrição, folhas primordiais. Essa parte, pessoal, de hipocótilo, epicótilo e tal, a gente vai trabalhar mais quando for falar da parte de morfologia e fisiologia vegetal, tá? Então, a gente vai voltar nisso aí mais pra frente, mas por enquanto basta vocês saberem que as células, elas já estão se diferenciando e ali no embrião já tá marcado qual vai ser a parte que vai dar origem a cada parte da planta, tá? Por isso a gente falou desse processo de diferenciação. Quando já está plenamente desenvolvido o embriãozinho, né, o óvulo e tal, já está tudo formado, o que vai acontecer é que o tegumento que está envolvendo, porque a gente tem que lembrar que o ovário é uma estrutura composta não só pela parte do gameta e das células, né, que estão em voltas, mas um agrupamento celular que depois vai dar origem ao tecido nutritivo, como nós falamos, e também à casca da semente, tá? Então, após o desenvolvimento do embrião, quando ele já está se desenvolvendo, tá tudo ali certinho, essa parte do tegumento vai dar origem a uma casca, né, resistente. E lembrando que as cascas são importantes porque elas preservam o embrião, protegem o embrião e ainda está associado com o mecanismo de dormência, né? Então, muitas plantas passam pelo período de dormência e essa dormência só vai ser quebrada quando modificar a temperatura, né? Tipo, tá num ambiente que é temperado, o clima é temperado, então tem período de temperatura muito baixa, muito extrema, e aí a semente fica na dormência e ela só vai germinar, só vai romper essa casca quando a temperatura aumentar, tá? Assim como são as plantas também aqui do cerrado, que vocês sabem que tem muitas delas que só depois que o fogo passa é que elas quebram a dormência e elas conseguem germinar. Essa dormência, então, está relacionada com essa casca que a gente comentou e que é produzida, então, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, tá? Na sequência aí, coloquei para vocês, meninos, a formação dos frutos. Então, normalmente, o que acontece? Aqueles hormônios que estavam sendo liberados pelo suspensor e por outras partes também do embrião, à medida que ele vai se desenvolvendo, vai propiciar o desenvolvimento também do ovário, tá? Então, a flor é como se estivesse inchando o ovário, né? Vai aumentando de tamanho e esse ovário, então, desenvolvido é o fruto que a gente conhece, é o fruto que a gente usa na alimentação, tá? Em casos em que a fecundação não ocorre, como é o caso dos frutos partenocárpicos, tá? O fruto não vai apresentar semente, mas o desenvolvimento ocorre naturalmente, tá? O ovário vai se desenvolver da mesma forma e aí vai formar o fruto, como é o caso da banana e da laranja baiana, alguma coisa assim. E tem também, pessoal, os frutos falsos, tá? Que são aqueles que a estrutura carnosa, a estrutura que a gente consome pensando que é o fruto, na verdade é do desenvolvimento do pedúnculo floral, né? Vamos dizer assim, ou de outras partes da flor que não seja o ovário, tá? Então, o fruto mesmo que a gente conhece, que a gente entende como fruto, seria a parte do ovário desenvolvido após a fecundação. Mas existem esses outros casos aí que a gente comentou, que é o caso dos frutos falsos e partenocárpicos. O fruto verdadeiro, ele vai ser dividido, a sua estrutura vai ser dividida em duas partes principais, que são as sementes, né, contendo o embriãozinho, e a parte do pericarpo, tá? E o pericarpo, por sua vez, é subdividido em três partes. Essas três partes a gente chama de epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E dependendo da espessura, né, vamos dizer, e se acumula
bastante reserva nutritiva, acumula bastante glicídio, né? Ele pode ser bem suculento, pode ser bastante adocicado, tá? Mas isso não é para todos os grupos. Então, aqueles frutos, né, que apresentam um pericarpo menos desenvolvido, com menos camadas, que não estocam, não reservam tantas substâncias, eles vão ser frutos secos, como é o caso, por exemplo, do feijão, né? Aquela vagem lá do feijão que a gente não consome, a gente normalmente consome só a parte da semente mesmo, do grão, né? Mas o fruto é aquela vagenzinha que é um fruto seco, tá? Então vai depender se ele vai ser carnoso, se ele vai ser suculento ou não, se ele tem um pericarpo bem desenvolvido e que estoca, né, essas substâncias. E lembrando que em termos de dispersão, quanto mais suculento, quanto mais adocicado, mais palatável ele é e melhor vai ser a atração, né, para trazer os animais para se alimentar. Certinho? Pessoal, olha, vocês vão tendo paciência aí, que esse negócio de gravar videoaula não é a nossa praia, como se diz, mas acredito que se vocês forem acompanhando aí os slidezinhos, vocês vão conseguir acompanhar direitinho, entender direitinho, tá? Coloquei para vocês uma imagenzinha mostrando como que algumas sementes e alguns frutos, né, possuem algumas adaptações para aumentar na dispersão. Então dá uma olhadinha no slide para vocês verem, muitos deles têm ganchos que se prendem, né, ao animal, pelo do animal, até mesmo nós quando saímos para passear no campo aí, chegamos tudo cheio de picão, cheio de timbete, não sei como que vocês chamam essas estruturazinhas aí, mas são estruturas que se fixam, né, e que estão relacionadas com a dispersão dessas plantas, porque ao grudar no animal, na gente, acaba que a gente tira em outros locais e ajuda aí na dispersão da espécie, certinho? Beleza, aí pessoal, eu coloquei também agora a divisão do grupo, né, em 3 categorias principais, é a categoria que mais é abordada nas questões de vestibular e tal. Quando a gente vai falar do grupo das angiospermas, normalmente são esses 3 grupos aí que a gente vai ver falar da divisão, tá? Que é o grupo das monocotiledôneas, eudicotiledôneas e dicotiledôneas basais. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não é todo o material didático que vai trazer essa separação com 3 grupos, tá? Falando lá das dicotiledôneas basais. Porque as dicotiledôneas basais, na verdade, foi um grupo que foi criado para poder a gente agrupar algumas espécies que não estavam muito de acordo com relação ao parentesco evolutivo, no qual a gente não entendia se formava um grupo monofilético ou não. E aí eu já falei para vocês que a gente vai ter uma aula depois falando só sobre isso, sobre a questão dos grupos monofiléticos, parafiléticos e tal. Não é tema da aula agora, mas a gente vai ter um momento para falar com isso. Fato é que esse grupo, então, foi criado por conta das relações evolutivas de parentesco. Então, não é todo o material que vocês vão consultar e que vai ter esse grupo mencionado. Na maior parte das vezes, a gente só vê entre os 2 grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Tanto é que o esqueminha que eu coloquei para vocês, mostrando a comparação estrutural entre os grupos, né, eu coloquei só de monocotiledôneas e de dicotiledôneas, tá? Porque a caracterização morfológica ela é igual para dico e para eudicotiledônea, certo? Então tá aí, ó, coloquei para vocês que as monocotiledôneas representam 23% das espécies das angiospermas, né? Quando falar de monocotiledônea, que venha imediatamente, instantaneamente na sua cabeça o grupo das gramíneas, né? Das cana-de-açúcar, do milho, do trigo, tá? Bambu, orquídea, é importante que vocês consigam ter isso claramente na mente de vocês, né? Então, esses representantes aí são do grupo das monocotiledôneas. O grupo das eudicotiledôneas é o grupo mais representativo, corresponde a 75% de todas as espécies das angiospermas, né? Então, tá relacionado com praticamente todas as plantas que a gente vê por aí. Coloquei para vocês os exemplos do abacateiro, do mogno, amendoim, dos ipês, né, que é comum aqui pra gente no Goiás. E aí, coloquei o grupo das dicotiledôneas basais, que correspondem a apenas 2%, né, das espécies. E como exemplo, coloquei a magnólia, que é uma planta, uma árvore muito utilizada na arborização, porque ela
produz umas flores muito bonitas. Nós temos também a Vitória Regia, né, que é uma planta aquática, tá? Isso é importante da gente também recordar, pessoal, porque os tipos morfológicos dentro do grupo das angiospermas é muito diversificado. Então, se você for pensar estruturalmente, às vezes você vai olhar uma planta aquática e falar, você não deve ser angiosperma, porque angiosperma é abacate, né, é ipê e tal, mas não, elas têm tipos morfológicos muito diferenciados, desde pequenos arbustos, né, a plantas aquáticas, a trepadeiras, né, como a gente fala. Então, assim, os tipos morfológicos são muito variáveis, tá? Inclusive, essa Vitória Regia que a gente comentou que pertence ao grupo das dicotiledôneas basais, tá? Coloquei do lado também um slide mostrando a comparação, as estruturas comparativas, né? No caso das folhas, por exemplo, as nervuras das monocotiledôneas são todas paralelas. Então, as nervuras são aquelas estruturazinhas que tem na folha, que a gente observa, né? Parecem caminhozinhos ali, que estão relacionados à fluidez da seiva, do transporte de substâncias ali dentro da planta, né? Então, essas estruturas são paralelas, né? Essas nervuras são paralelas nas monocotiledôneas, e se eu estiver falando das dicotiledôneas, a estrutura, as nervuras, elas são mais ramificadas, né? Daí coloquei para vocês também a questão da raiz. Então, nas monocotiledôneas, a raiz ela é em forma de cabeleira, né? Ela é toda ramificada. E no caso das dicotiledôneas, ela tem uma estrutura central, tá? A gente fala que a raiz é pivotante. Não que não tenham ramificações, tem ramificações, mas você identifica uma estrutura central, que é coisa que a gente não verifica nessas outras das monocotiledôneas. Com relação aos cotilédones, né, por isso a definição mono e dicotiledôneas. Então, por exemplo, o milho apresenta só um cotilédone, que é só uma estrutura, se vocês observarem a estrutura do grão de milho, né, e na dicotiledônea, por exemplo, se você comparar o feijão, você consegue observar as duas bandinhas lá, aonde tá as folhas primordiais que a gente chama de cotilédones, tá? Por isso dicotiledônea e monocotiledônea. Na sequência tem a tabelinha que eu comentei com vocês, que tá só mono